Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que mais esta vez, mais este dia, nesses momentos o Espírito Santo nos ilumine, a mim, a todos nós, para que compreendamos cada dia mais o chamamento que Deus faz a cada um de nós. E hoje, claro, é sempre muito importante a gente reler várias vezes o Evangelho segundo São João, porque, por exemplo, a maior parte dos erros, se lidos com atenção, digo não uma atenção humana, mas um desejo de Deus de encontrar a verdade, de conhecer os caminhos de Deus, de onde nós viemos, para onde nós vamos, de reconhecermos o objetivo da nossa existência nesse mundo. Então o Evangelho de São João sempre vai abrindo portas e mais portas, e que o Espírito Santo então nos ilumine nesses momentos para que nós recebamos a luz que Deus nos quer dar. E a gente já viu várias vezes isso, mas também é sempre iluminativo nós repetirmos cada frase do Evangelho. Nós vamos cada dia mais iluminando aqueles que estão à nossa volta. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Você conhece, e eu também conheço, religiões que falam que Jesus é um profeta, que acreditam que Jesus é um profeta, porque ele falou tantas coisas bonitas, fez tantos ensinamentos. Então, vejam, eu vou fazer uma comparação bem grotesca, para que nós entendamos. E alguém chegasse para você e dissesse, nossa, tua mãe é maravilhosa, ela é atenciosa, ela é bondosa, ela recebe todo mundo, mas ela não passa de uma cachorra. Pensa nisso. Então, isso que o ser humano faz quando ele nega a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe título honroso para Jesus, grande profeta, grande sábio, grande taumaturgo, o que você possa imaginar. Não existe elogio para Jesus se você não o recebe como Deus. O Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele. Ele não é um profeta que deu ensinamento para as pessoas, que veio explicar como se vivia melhor, como se fazia melhor, como se conseguia vencer as tristezas da vida, os obstáculos da vida. Não veio nos ensinar a fazer a meditação transcendente para pacificar o nosso espírito. Tudo isso é uma grande mentira. Porque não considera Jesus como Deus? Ele é o nosso Deus, Jesus é o nosso Deus. E não foi um profeta que veio e instaurou uma religião, instaurou uma igreja, criou uma igreja, não. Jesus, o próprio Deus, tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. Tudo, imagina, você conhece algum profeta que tenha feito tudo? Você conhece algum profeta que tenha criado o mundo, as estrelas, o universo, tirado do nada a água, a terra, o sol? Você conhece algum profeta que faça isso, que tenha feito isso? Não valeria nada você atribuir todas as belezas a Jesus, se você não o crer como Deus. É por isso que tantas pessoas se desviam da verdadeira fé,
Olha quanta palavra bonita! E ainda assim, nós vemos, às vezes nós vemos, uma insensatez que existe nas criaturas humanas. Você deve ter ouvido isso algumas vezes. Eu ouvi, poucas vezes, mas ouvi. Ah, isso aqui não foi Deus que escreveu, foi um homem que escreveu. Foi, nesse caso, foi São João. Só que São João esteve ao lado de Jesus, vivendo com ele. Você queria que Jesus, viesse, chama aí quem é o Abelardo aí, o Ricardo, o João, o José, chama ele lá, que Deus vai vai descer do céu só para ditar uma Bíblia para ele. Olha a insensatez e a presunção do ser humano. O que você queria? Mas é isso, o pecado é isso, é a árvore da ciência do bem e do mal. Vocês serão como deuses, vocês serão importantes, vocês só aceitam uma coisa se o próprio Deus vier dizer essas coisas para vocês. É o erro lá de Adão e Naé, diante da árvore da ciência do bem e do mal. Vocês serão como deuses, vocês serão importantes, o próprio Deus vai descer do céu para falar com você e mandar você escrever algumas coisas. Mesmo se viesse um anjo do céu, o próprio Deus lhe ditasse algumas coisas, viriam depois de você pessoas que diziam, foi um homem que escreveu, como é que eu vou saber disso? Então, dizia um conhecido meu que para quem não quer crer, nada basta. A pessoa se recusa a crer, então não existe explicação que baste para quem não quer crer. Aquele que quer crer, Deus ilumina. Aquele que quer compreender o sentido da sua vida, Deus ilumina. Então São João vai dizer, nossas mãos tocaram o verbo da vida, nós vimos a sua glória, a glória que um filho único recebe do Pai. Tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. E João esteve ao lado, todos os apóstolos, Pedro, João, Tiago, todos os apóstolos conviveram com o próprio Deus. Jesus vai dizer, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Nós já citamos, Enoque subiu ao céu, Elias subiu ao céu num carro de fogo, passagens da Escritura. Para nós é o céu, mas de junto de Deus, o Filho eterno de Deus. Vivem lá, o exemplo lá da parábola, no seio de Abraão, que vivem já na esperança da manifestação plena da glória de Deus. O reino de Deus já está entre nós, mas nós esperamos a manifestação plena da glória de Deus, da exaltação do seu poder e da sua glória, quando ele há de reunir todos os seus eleitos e lhes dar a ressurreição para viverem a vida eterna que ele prometeu a todos aqueles que comem do seu corpo, bebem do seu sangue, na sagrada Eucaristia. Tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. Ele não é um profeta, ele não é um grande taumaturgo, um grande milagreiro, um grande sábio. Ele é Deus, confessamos a sua divindade. É o próprio Deus que pode dizer, isso é meu corpo, e aquilo ser o seu corpo. É por isso que tantas pessoas não creem. Jesus pediu lá as talhas de água nas bodas de Caná, encham as talhas de água, encheram-as até a borda, e ele transformou essa água em vinho. Não fez nenhuma palavra, no Evangelho não consta nenhuma palavra, só mandou encher de água e levar para o mestre-sala.
ninguém viu em si aquela água transformando em vinho, mas já estava transformada. Nós não vemos aquele pão e aquele vinho se transformarem em corpo e sangue, mas já estão transformados pelo poder da palavra de Deus. Ou se somente cremos que aquele pão e aquele vinho da Santa Ceia foram transformados, então somente eles viveram, toda a humanidade, então nós estamos todos mortos. Vejam, a gente vai lendo a palavra de Deus, o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo que era Deus se fez carne. E os apóstolos o conheceram, com ele conviveram, dele receberam a luz do Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem os retiverdes, eles lhes serão retidos. A palavra de Deus é eterna, porque Ele é Deus, está junto de Deus, tudo foi feito por Ele, sem Ele nada foi feito. Ou eu acredito que Jesus, não posso crer que Jesus morre, porque é Deus. Se Ele dissesse: isto é o meu corpo dado para a vida do mundo, e a partir daquele momento não se comesse mais o seu corpo e o sangue, a palavra dele, não só nós teríamos morrido, a palavra de Deus teria morrido. E isso é uma blasfêmia. Você não acreditar que aquilo é corpo e sangue de Jesus, você está blasfemando. Porque você não está acreditando na palavra de Deus que criou. Nada foi feito sem Ele. Tudo foi feito por Ele. O pão e o vinho foram feitos por Ele. O vinho, o sangue, o corpo e o sangue foram feitos por Ele. Ele os fez. Ele os criou. Ainda que não tivesse nada sobre a mesa, nem pão e nem vinho, aquilo teria sido criado, porque Ele faz do nada todas as coisas. Então você está chamando, entre aspas, a Deus de incapaz, de fraco. Ou você não crê num Deus todo-poderoso. Se Ele disser: isto é o meu corpo, aquilo é o corpo de Deus. E se você pensar que aquilo foi naquela hora e não é nas outras horas, foi a palavra dele que morreu. A palavra é eterna. Isto é o meu corpo, essa palavra é eterna. Ela ressoa eternamente, como se atualiza o sacrifício de Cristo. São Paulo vai dizer: ele entrou de uma vez por todas no santuário, é um sacrifício eterno. Ele é revivido por nós, porque nós somos temporais, nós somos perenes, e nós precisamos da renovação desse sacrifício para nos tornar eternos. Nós somos perecíveis. Então, a partir da graça de Deus, nós nos tornamos eternos. Aquilo que perecia não perece mais. Se eu comungo o corpo de um Deus eterno, eu me torno eterno. Se eu não creio que aquilo é corpo, eu não me torno eterno. Eu renego a força da palavra de Deus, que tudo foi feito por Ele, sem Ele nada foi feito. Estava no mundo e o mundo foi feito por Ele e o mundo não o reconheceu. O mundo foi feito por Ele. Como você acredita que o mundo foi feito por Jesus? Nada foi feito sem Ele, e Ele não possa fazer do seu corpo e do seu sangue alimento para todos os homens. Duas coisas imperecíveis, a sua palavra e o seu corpo e sangue, frutos da sua palavra eterna. O corpo e o sangue jamais podem deixar de existir, não deixam de existir em cada igreja, em cada sacrário que você vai.
Ali está o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele diz: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Eu, Jesus, em corpo, sangue, alma e divindade, estarei convosco até o fim do mundo, todos os dias. E na igreja de Deus, na igreja de Cristo, se celebra todos os dias. Se revive, para nós é difícil achar uma palavra, porque reviver pode significar viver de novo, mas o sacrifício é eterno, que nós somos temporais, então nós revivemos o sacrifício, mas o sacrifício é eterno. Acho que não criaram uma palavra ainda para designar isso. O sacrifício de Deus é eterno, e por isso que São Paulo vai dizer, e os apóstolos, os evangelistas também: fazei isto em memória de mim, fazei isto para relembrar a minha memória. Memória não é de um Deus morto, é de um Deus vivo. Memória de quem vive é presença. Se eu me lembro agora de uma pessoa que vive, eu não estou tendo uma lembrança apenas, eu sei que aquela pessoa vive e existe. Assim também o corpo e sangue de Jesus, eu não estou fazendo uma lembrança, uma coisa que se foi, que passou, eu estou revivendo uma lembrança, tornando aquilo vivo no nosso meio pela fé, na palavra de Cristo que é eterna, e no corpo de Cristo que eterniza a palavra. O corpo de Cristo eterniza a palavra de Cristo eterniza seu corpo e sangue. A palavra dá testemunho, porque a palavra de Deus é eterna e criadora, e ela diz: isto é o meu corpo. E o corpo e sangue de Jesus atesta que Deus é fiel, é veraz, é verdadeiro, porque nós vivemos, ou nós cremos que vivemos, ou então estamos todos mortos. Na última ceia, também no Evangelho de São João, você vê todo o capítulo 6, tanta insistência: o pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. Quem comer deste pão e beber desse cálice tem a vida eterna. Quem comer desse pão e beber deste vinho tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, tem a vida eterna. Não se invoca mortos, se invoca vivos. Quando nós pedimos a intercessão dos santos, é bom ter isso muito claro. Nós não mexemos com entidades, com seres que desconhecemos. Nós pedimos a intercessão daqueles que viveram pela palavra de Deus. Mais virtuoso fosse um homem, uma mulher, e não comungasse, não pediríamos a intercessão dele jamais. Crendo naquilo, ou mesmo comungando de maneira sem crer naquilo, por exemplo, em missas de sétimo dia, às vezes pessoas que nunca entraram numa igreja não sabem que aquilo, entram na fila e comungam. Não é disso que eu falo. Eu digo é da consciência daqueles que estão adorando a Jesus. Isso inclui também adorar Jesus no sacrário. Eu não posso adorar a Jesus em espírito e verdade, assim lá no céu. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus sempre existiu. Antes que Abraão fosse, eu sou. É fácil, entre aspas, adorá-lo no céu, né? Você não tem nenhum compromisso com nada. Ah, eu te adoro, meu Deus, né? Você faz o que você quer, você não demonstra. Tua fé sem obras é morta. Você tem fé, mas não tem obras. Você acredita que Deus está ali em corpo, sangue, alma e divindade, e você vai lá naquele sacrário adorar a Jesus, porque você sabe que Ele falou: isso é meu corpo.
e o Verbo se fez carne, tudo foi feito por ele, e nada foi feito sem ele. Nele havia a vida, e a vida era a luz dos homens. A vida nele. Então, quando ele diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, tem vida ali. Se você comunga, você recebe a vida. Ele vai dizer isso lá no capítulo 6. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, quem não crê no Filho não verá a vida. Esse Filho é Deus. Não verá a vida, pois sobre ele pesa a ira de Deus. Capítulo 3 de São João. Aquele que vem de cima é superior a todos. Olha, mais uma vez, no capítulo 3, versículo 31. Mais uma vez, você não está recebendo o ensinamento de um profeta, você está recebendo o ensinamento de Deus, do próprio Deus, que desceu no meio de nós para nos ensinar. Os apóstolos escreveram as cartas de São Paulo, de São Pedro, o Evangelho de São João, mas viram a sua glória, glória que um Filho único recebe do Pai, de Deus. Jesus não é um profeta, Jesus é o próprio Deus que criou todas as coisas. E ele vai dizer aqui, olha como é importante essa passagem, tá? Um monte de gente subiu ao céu, desceu do céu. Ninguém subiu ao céu, ninguém, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Estando aqui, ele estava no céu, mas quis se fazer carne para habitar no meio de nós, e para que todos aqueles que crescem nele recebessem a vida. Não existe elogio que você possa fazer a Cristo que ele aceite, se você não acreditar que ele é o próprio Deus. Aquela comparação grotesca que fizemos, olha, não existe elogio que possa dignificar a Deus, se você não acredita que ele é Deus, que tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Então, você começa a ler o capítulo 6, né? A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou, versículo 29 do capítulo 6. Qual é a obra de Deus? Crer naquele que ele enviou. Foi o próprio Deus que, entre aspas, se enviou a nós no Filho. O próprio Deus veio até nós. A obra de Deus, fazer a obra de Deus é esta, é crer que ele é Deus. Não aqueles que se recusam a crer, foi um homem que escreveu isso, essas palavras foi homem que escreveu. O que você queria? Olha a insensatez de quem proclama essa palavra. Você queria como é que você ia conhecer a Deus? Você não iria conhecer a Deus, porque você escolheu a árvore da ciência do bem e do mal. O próprio gesto de dizer que isso é palavra de homem, é a escolha da árvore da ciência do bem e do mal. Você abandona a árvore da vida para se proclamar Senhor do seu pensamento, da sua razão, do seu ser, da sua natureza, do seu espírito, da sua alma. Você não é capaz de controlar uma diarreia. Então, se julga o importante o suficiente para que Deus viesse escrever na sua frente as palavras dele. Vocês viram, não existe entidade, não existe isso, não existe espíritos que venham falar com você, a não ser o próprio demônio. O único espírito que está vagando no mundo é o demônio. Os que não creram em Deus estão precipitados lá, como lê a parábola de Lázaro, o mendigo, tantas vezes quanto você puder. Ele queria sair de lá, não saía. Lázaro no seio de Abraão não pode sair de lá, é um abismo, ninguém passa de lá para cá, daqui para lá. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu.
Elias, Enoque, quem quer que subiu ao céu, está lá no seio de Abraão, junto de Deus, é claro, vivendo já previamente a felicidade eterna, mas não como Cristo, que o Verbo era Deus, ele não só estava junto de Deus, ele é Deus. Então, não existe todos os que morreram, ou morreram em Deus, ou morreram fora de Deus. Os que morreram fora de Deus, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu. O pão que desce do céu está falando de si. Eu desci do céu e dá a vida ao mundo. Ele dá a vida ao mundo. Ele é a árvore da vida. E aqueles que não acreditam escolhem a árvore da ciência do bem e do mal. Vivem procurando entidades. Não fala que o demônio se disfarça em anjo de luz. O demônio pode dizer milhões de palavras bonitas através de pessoas. Pode. Para enganar as pessoas. Olha que palavras bonitas. O demônio pode descer numa pessoa: meu irmão, eu sinto que você tem um desígnio maravilhoso, que a sua vida, Deus tem preparado para você uma coisa maravilhosa. Vem aqui na semana que vem, você vai sentindo que Deus vai falando com você. É claro, se for a palavra de Deus, isso é uma realidade. No Evangelho, descrito na Sagrada Escritura, é uma realidade. Mas pessoas aí mexendo com entidades que não sabem de onde vieram, não sabem de onde vão, você não vê. Você não sabe a certeza que nós temos. Jesus veio para nos dar essa certeza. Nós confiamos na sua palavra e nos apóstolos que viveram com ele, que testemunharam a sua vida com ele, sendo fiéis a ele, entregando as suas vidas para ele. Não como um capricho, porque eu quero fazer uma coisa que não me é permitido, então eu vou de uma outra religião, ou vou eu inventar uma religião. Como ouvi um dia um testemunho de um jovem, eu fui em tantas religiões, não achei nenhuma, achei que todo mundo tem erro, então eu estou reunindo na minha casa para estudar a fé. Olha a loucura! Escolheu a árvore da ciência do bem e do mal, como se nós tivéssemos a capacidade de todo o tempo rejeitar o mal, não só discernir, mas rejeitar o mal e escolher o bem. O homem não tem essa capacidade. Por isso que um Deus foi sacrificado numa cruz, para redimir o homem, para apagar essa culpa do pecado que os faz entrar no erro a cada dia. A prova disso é dessas milhares de religiões, talvez até milhões de religiões espalhadas pelo mundo, milhões de igrejas, se você quer dizer assim. Tu és Pedro, uma igreja, onde os apóstolos deram a vida. Não escolheram uma outra igreja porque queriam uma vida libertina, não queriam porque queriam esbanjar sem ter censura, queriam ter uma vida libertina sem precisar se confessar. Aí optaram por aqueles que nada censuram ao teu procedimento. Por isso que mataram tantos profetas, porque censuravam o procedimento. A cabeça de João Batista rolou porque foi dizer para Herodes: não vai fazer isso, ela é mulher do teu irmão. Não vai fazer, não, eu quero, porque, sei lá, era bonita, porque se encantou com ela. Então, mas rejeitou a palavra assim, é todo aquele que rejeita a palavra. Então não existe, lê lá de novo, essa é a palavra da vida. Claro, muitas pessoas escreveram, pregaram, tentando explicar essa palavra de vida, mas nós cremos naquilo que os apóstolos viveram, e muito mais do que todos eles viveu João. Releia, se necessário, 10, 20 vezes a parábola do rico e Lázaro. Não tem negócio de ficar passando, vem avisar, vai consolar, vai avisar para não fazer isso, vai consolar, vai dizer que está bem, que está atrapalhado, que precisa de... Não existe isso. Terminou sua vida nesse mundo, acabou.
O tempo que temos é agora. São Paulo vai dizer, agora, hoje é o dia da graça, é o dia da salvação, a hora é agora. Que Deus, no seu espírito de amor, nos revele toda a importância desse nosso dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.